Bom dia a todos e todas, é uma alegria estar aqui. Queria agradecer, doutor Jorge, o convite gentilíssimo para participar nessa conferência da Advocacia Paranaense. Queria agradecer a gentileza especial, né, da doutora Marilena, do envio de um mimo, nessa época em que estamos tão sofridos com a pandemia, foi uma gentileza especial. Cumprimentar aqui meus colegas deste painel, que eu tanto admiro e respeito, e para não perder tempo, porque 20 minutinhos vão passar muito rápido, eu vou pular dentro do meu tema, fazendo uma força para a gente acordar. O único protesto que eu vou fazer é que ser a primeira, às 8h30 da manhã, é uma coisa muito difícil para mim. Eu estou em plena libertação do despertador das 6h30 para acordar filho, então agora eu só tenho um terceiro-anista que já vai sozinho para a escola e eu estou liberada, 8 horas para mim, ainda estou lendo jornal de pijama, pessoal, para dar a tônica da minha fala. Então, vamos lá, me perdoem aí o sono e a desorganização. Este tema, no contexto que nós vamos debater hoje, sob perspectivas absolutamente diversas, que são as mudanças várias, uma gama tão grande de mudanças trazidas pelo pacote anticrime na realidade da advocacia criminal, eu mesma destaquei esse aspecto que é o que mudou para nós, advogados, na forma de advogar, na forma de preparar uma defesa e de tentar estabelecer um álibi, uma narrativa de defesa. E é claro que aqui eu falo como colega criminalista, como advogada que tantas vezes tive a honra e a alegria de trabalhar ao lado dos colegas no Paraná, mas para contar um pouquinho, falar um pouquinho sobre essas mudanças, sobre hoje como você pode ter um olhar para a prova oral, confrontando-a sempre com as provas técnicas, lógico que com a bagagem dos primeiros anos de funcionamento aqui no Brasil, do projeto Inocência ou Innocence Project Brasil, nesse esforço de fazer um diagnóstico do erro judiciário, começar a produzir dados e estatísticas no nosso país, obviamente que não sozinhos, esse é um trabalho que se faz em conjunto, mas pegar alguns pontos a partir, vamos dizer, da mudança, né? Nós temos o novo artigo 158 do CPP, e eu já reservo quaisquer perguntas, né? Melhor dirigi-las para o doutor Gustavo Badaró, que nós vamos na perspectiva absolutamente prática, de que, acima de tudo, foi recolocar no eixo do debate, né, trazer palavras que muitas vezes nem faziam parte do cotidiano de uma defesa rotineira num processo criminal e especialmente nos processos criminais por crimes comuns. Então, a gente agora volta a falar em vestígios, existem centrais de custódia, o que é a cadeia de custódia, toda essa temática ela vem ganhando força e é muito importante que assim seja. Para começar, porque estamos de manhã, porque eu estou aqui abrindo com os desafios desse tema, eu quero trazer para vocês um texto que foi a minha última leitura ontem à noite, dos professores Janaína Matida e Alexandre Moraes da Rosa, com o seguinte título: Para entender estándares probatórios a partir do salto com vara. Por que eu faço isso? Vamos de metáfora olímpica, né? Vamos pensar na Olimpíada, vamos saudar o desempenho dos atletas brasileiros, em especial das nossas atletas medalhistas, Rebeca, Fadinha, Ana Marcela, dupla da vela, Beatriz do boxe, para pensar que nesse texto a Jana e o professor Alexandre Moraes da Rosa, eles trabalham de uma forma muito didática, como sempre, aliás, mas eu acho que imagética, o que a gente pode fazer para melhorar o nível de exigência probatória no âmbito de uma ação penal. E aí essa é a metáfora que eles usam, que é do salto com vara. Na Olimpíada do Rio, eu estava lá sentada vendo o nosso campeão Thiago ganhar uma medalha de ouro, ele que agora foi bronze, e fiquei lendo esse texto e pensando que é exatamente isso. Imagina
que o sarrafo, né, entre as duas traves vai subindo. Então, qual que é a ideia? Que a acusação tenha que pular e ir crescendo, que a gente possa ir levantando gradativamente o sarrafo, para que a gente não siga vivendo numa mecânica em que a prova oral, e muitas vezes, na imensa maioria das vezes, só a prova oral serve de lastro às condenações criminais. Dito isso, vou até evocar aqui, porque o próximo que vai conversar com vocês é o Augusto de Arruda Botelho, que, assim como eu, também foi presidente do IDDD, por isso que eu digo que é sempre um diálogo amplo da advocacia, o próprio trabalho feito pelas defensorias e por todos que se debruçam nesse esforço de trazer acesso, amplificar o acesso à justiça, né? Esse ano, já em plena pandemia, o IDDD, em conjunto com a Defensoria, fez um curso muito interessante para mais de 300 defensores, que chamava justamente Prova sob suspeita. É um desdobramento, um projeto específico do IDDD, em que um grupo de estudos, e depois tivemos palestrantes internacionais, mas eu diria que o objetivo desse curso, e eu fui aluna do curso, aprendi muito, é mostrar toda a gama de provas técnicas que hoje estão ao alcance da defesa, né? Estão ao alcance da defesa e precisam ser conhecidas e utilizadas pela defesa. É lógico que não necessariamente são só as provas que não existiam antes, e essas também são muitas, mas é mais a percepção de que todos os atores do processo, idealmente, obviamente, isso começa na fase da investigação policial, mas o próprio Ministério Público, nós advogados e a magistratura tem que estar familiarizada para elevar o sarrafo e cobrar cada vez mais antes de admitir como verdadeira uma tese acusatória, sem confrontar a palavra da testemunha ou a palavra da vítima com o arcabouço técnico disponível. E esse conflito, ou a pobreza, o deserto probatório que tantas vezes caracteriza o processo penal brasileiro, e não só o processo penal brasileiro, para a gente não criticar só nós mesmos. Antes de trazer o Innocence para o Brasil, eu passei um ano como visitante do projeto da Califórnia, do sul da Califórnia, que é um dos que tem mais êxito nos Estados Unidos, é uma potência em termos de promover alterações legislativas, de fomentar projetos correlatos de estudo do erro judiciário na América Latina, e lá também, infelizmente, é regra que, em especial, a população vulnerável seja condenada, e apenas altíssimas, com base em muito pouco. Então, vamos falar sobre a problemática da prova oral, dessa perspectiva, volto a dizer, extremamente prática. Lógico, um testemunho, um relato na fase de inquérito e depois também em juízo, ele é carregado de altas doses de subjetivismo, né? Tanto do ponto de vista de quem vai dar o seu relato, da forma com que a pessoa se comunica, mas também com a perspectiva de quem está ouvindo aquele relato e já tem a sua pré-concepção sobre diversos temas, né, uma percepção mais ou menos punitivistas, mas às vezes até aquele julgamento instantâneo que se faz de um réu ou de uma acusada a partir do seu entorno, das suas características e da própria natureza do delito. Então, eu queria falar 3 coisas sobre a preponderância da prova oral no processo penal brasileiro. Pior das hipóteses, obviamente, é aquela em que você condena alguém tendo como única exclusiva prova um relato testemunhal. Aliás, foi a nossa primeira bandeira do Innocence Project Brasil, que foi a temática das condenações baseadas única e exclusivamente num reconhecimento, aí não é exclusivamente um relato testemunhal, mas é a forma como os reconhecimentos são reiteradamente colhidos e considerados até recentemente, cada vez isso diminui, mas considerados prova suficiente, né? O sarrafo estava lá embaixo, então você tinha um reconhecimento positivo numa delegacia, infelizmente
isso ainda ocorre muito, ou então um reconhecimento surgido a partir de uma contaminação da memória, que é a exibição de uma foto de uma única pessoa, a exibição de uma única pessoa sem o respeito aos ditames do código, e aquilo era considerado suficiente. A segunda hipótese, muito, mas muito mesmo comum, de condenações lastreadas única e exclusivamente na prova oral, são as condenações lastreadas na palavra de policiais. Quantas vezes, quando a gente recebe um pedido de assistência no Innocence Project e começa, junto com os nossos alunos, a analisar determinado caso, o que você tem é a sentença invocando a palavra dos policiais condutores, ainda que sejam depoimentos, muitas vezes, dois iguais, né? Aquele formato que a gente conhece tão bem, que o que vem reproduzido no flagrante é ipsis literis, a cópia de um depoimento colado no outro, com a assinatura do policial, e aquelas observações. Então, até nesse texto que eu mencionei do Standard Probatório, o trabalho de excelência do desembargador Marcelo Semer, falando da valoração a priorística da palavra dos policiais como sendo palavra dotada de boa-fé, especial credibilidade, depoimentos aos quais deve ser tributada uma especial idoneidade. Então, uma pesquisa da Defensoria Pública do Rio de Janeiro de 2018 mostrou que em 53% dos casos as condenações vinham exclusivamente com base na prova oral. O outro problema, e aí só, né, para lembrar, eu até queria fazer uma apresentação, mas falei, vou me atrapalhar, tenho achado melhor a gente falar sem usar o PowerPoint, mas eu convido a todos a conhecer mais o trabalho do Innocence, o rosto e a história de quem eu estou falando, seja no nosso site, innocencebrasil.org, ou mesmo nos episódios do Projeto Inocência, que estão disponíveis na plataforma do Fantástico, da Globoplay, e vão relatar um pouco desse esforço, né, que acabou impactando, junto, de novo, com diversas outras entidades, a mudança no entendimento, uma mudança paradigmática no entendimento com relação ao reconhecimento, que é o habeas corpus 598886, de relatoria do ministro Schietti. Na segunda hipótese, que existem os depoimentos podem ter toda essa valoração a priorística, que são depoimentos confiáveis por natureza, mas eles não estão em harmonia com o restante da prova. E aí a gente já se aproxima, já entra na questão de quão é importante jogar luz e preparar os nossos colegas, as nossas colegas, para fazer uso dessa vasta gama de ferramentas que hoje estão à disposição da defesa, né? Outro dia mesmo, a doutora Nicole Trucinski falou sobre a experiência dela e o interesse dela pela temática da investigação defensiva no nosso grupo de advogadas mulheres militantes. Foi uma palestra ótima, porque é isso, a gente tem que estar com esse conhecimento na ponta da língua para utilizá-lo cada vez mais e para colocar em xeque essa tendência, essa cultura do nosso judiciário de considerar que está suficiente. A testemunha veio, falou, né? Quando é a testemunha de defesa que vai dizer, olha, eu garanto que essa pessoa não podia estar cometendo esse roubo no bairro tal, porque ele estava em casa comigo vendo televisão, a gente sabe que muitas vezes esse relato defensivo, ele fica inclusive sujeito a um alerta de falso testemunho. Nós temos vários casos no Innocence em que a gente concluiu pela inocência do réu, a prova de defesa, a prova oral estava lá e as testemunhas de defesa acabaram sendo processadas por falso testemunho, simplesmente pela presunção de que estavam tranquilamente indo a juízo para mentir em favor de um amigo, em favor de um parente. Mas essa temática do não estar em harmonia já é mais, eu diria que ela tem que superar dois obstáculos, né? Do valor da prova em si, mas esse obstáculo de trazer o contraponto. Então, o caso do Douglas, que foi o primeiro episódio dessa série do Fantástico, ele redunda num acórdão do nosso Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, que é um tribunal, claro, há sempre uma diferença respeitosa entre as câmaras, mas é um tribunal com uma vocação bastante dura, um tribunal que
que hoje se diz que sobrecarrega a pauta de habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça, mas em que você tem clareza de um texto, né, de um acórdão unânime em que se fala, olha, veja bem, a gente não está pressupondo que os policiais militares tenham mentido, era um caso de tráfico de drogas, o rapaz, nosso cliente, que ao final foi inocentado, estava sentado com amigos na entrada de uma comunidade, a polícia se aproxima e o efeito disso é a polícia se aproxima e as pessoas saem correndo, literalmente. E ele sobe uma viela da comunidade e acaba sendo alvo de uma batida dentro de uma residência, aliás, também fundamental saudarmos outra mudança judicial fundamental promovida pela sexta turma do STJ no que diz respeito à ilegalidade de se ingressar no domicílio de alguém em busca de prova de drogas exclusivamente com base numa denúncia anônima, mas nesse caso o relato do policial é que eles tinham perseguido o nosso cliente, porque ele estaria portando uma mochilinha preta na qual eles desconfiaram que haveria droga. E aí, com base em imagens de câmeras de segurança, de uma câmera simplesinha que ficava numa vendinha de doces, na entrada dessa mesma viela, o que se via é que o Douglas estava correndo com um nenê no colo, que era o filhinho da amiga dele, e que ele não tinha mochila nenhuma. A mochila só aparece quando ele desce, quando ele vem em sentido inverso. Então, eu conto isso para dizer que muitas vezes a prova ela até está nos autos, mas nós temos uma tendência, né, até o fenômeno que se chama de visão de túnel, que você elege o culpado e descarta, né? Não dá importância para as provas que poderiam ter sido produzidas, que às vezes estão produzidas e ficam lá meio esquecidas, né? E deixa passar com o argumento de que a imagem da câmera não era muito boa, que não deu para ver direito. Eu brinco, na televisão, na telona, né, com a edição do Fantástico, ficou perfeito. Mas dá para... Espera aí que acho que eu estou tomando um alerta. Doutor Jorge, eu tenho mais quantos minutinhos? 5 minutos? 5 minutos, doutora Dora. Então, tá bom, eu vou me adiantar aqui, eu ia contar um pouco dos outros casos, mas eu vou dar dados empíricos, dados estatísticos da Base Nacional de Exonerados, mantida pelos Estados Unidos, que quantifica estatisticamente, nos casos de pessoas condenadas que foram posteriormente inocentadas, qual foi a importância de determinadas causas do erro, de determinados fatores para que aquele erro ocorresse. E vejam os senhores e as senhoras, a discrepância que existe entre uma prova oral subjetiva e a prova técnica, obviamente, que ao menos em teoria, carregada de uma maior precisão e de uma confiabilidade objetiva nesse universo que é o drama do erro judiciário. O reconhecimento de pessoas lá nos Estados Unidos, nós temos algumas pesquisas ainda, mas com amostragem pequena no Brasil, ele responde nessa base que é composta desde 1989 por mais de 70% dos casos em que houve um erro judiciário. Para determinados tipos de crime, por exemplo, nos crimes contra o patrimônio, esse indicativo vai para casa de 83%. Então, muitas e muitas condenações têm um reconhecimento equivocado na sua essência. Um depoimento falso, um depoimento mentiroso, um depoimento que atesta uma inverdade. Para que a gente tenha uma ideia, 60% das condenações injustas revertidas nos Estados Unidos tiveram uma falsa acusação entre as suas causas. Isso acontece também com a prova técnica? Pode acontecer. Existe, inclusive, uma categoria que se chama junk science, portanto, são aquelas provas que vão se tornando obsoletas. O exemplo clássico é a questão dessa prova de mordida, que se fazia muito nos Estados Unidos, de analisar
as mordidas, mas que a gente também conhece, quem gosta do júri, né, quem trabalha no júri, sabe muito bem como a prova que se fazia antigamente, que é só o esparadrapo na mão para fazer o exame residográfico, também é extremamente pouco confiável. A prova que vale é a do microscópio eletrônico de varredura, mas aí você tem uma estatística de 24% das condenações registradas no National Registry que tem, na sua essência, um erro derivado de uma prova técnica. Tudo isso para dizer que, colegas, eu convido a todos a se debruçarem sobre essa gama de provas novas que surgem, e provas que, assim, se a gente está assistindo um programa, né, não é o CSI, mas nós temos possibilidades, todos nós advogados, de ao menos confrontar os dados das herbes do telefone celular, o detecta, os radares de trânsito, os confrontos de pedágio, os relatórios analíticos do Facebook das pessoas, e é a realidade que a gente vê nos processos em que atuamos, no mais das vezes na Justiça Federal, com laudos detalhadíssimos do corpo técnico da Polícia Federal, análise de WhatsApp, de e-mail, as interceptações telefônicas. Então, aqui, para finalizar e deixar um link, nem chegamos a falar da prova de DNA, nem chegamos a falar nossa penúltima vitória, que tinha sido o caso do Igor. Na terça-feira, nós ganhamos mais uma revisão criminal pelo Innocence, o caso do Kleber, meu colega Rafael Tucherman, que atuou nesse caso. Mas, para fazer um link com a próxima fala, eu diria que nesse esforço da gente subir o sarrafo, temos que olhar para a questão de que quando o réu se defende preso, né, de que a prisão excessiva, o abuso na prisão preventiva é também um fator que induz a uma solução rápida, pobre, né? Aí é só a prova oral, ninguém nem lembra de produzir prova técnica. Às vezes você tem amostras coletadas, lacradas, bonitinhas, eu consigo refazer a cadeia de custódia, mas aquilo nem chega a ser objeto da sentença, do acórdão, que se dá por satisfeito com base na prova oral, mas esse abuso da prisão preventiva, da prisão cautelar, não só no Brasil, mas nos países da América Latina, vem surgindo como um fator preponderante na ocorrência da condenação de inocentes, porque todos sabemos que é muito distinto você se defender em liberdade, né, no ritmo do processo em que há possibilidade de produzir prova e responder a um processo na prisão. E com isso eu agradeço e passo a palavra aos meus colegas. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Dora, pela sua disponibilidade de tempo e, em nome da OAB Paraná, agradeço a sua participação, trazendo para nós informações desse projeto tão valoroso. Muito obrigado.